Eu vou mostrar. Mostra não! Eu vou mostrar. Eu vou tomar de ti e vou mostrar. Não, mostra não, mostra não, não mostra não, mostra não. Eu agarro muito. Oi, pessoal. Eu vim aqui dar uma palavrinha rápida com vocês para dizer que eu fiquei muito feliz com o nosso projeto da leitura do Pequeno Príncipe. Eu espero que vocês também tenham aproveitado. E para falar também que eu recebi um pedido da Giovana de fazer a leitura de outro livro após terminar o Pequeno Príncipe. Então, é um prazer, Giovana. Eu gosto muito de literatura, então para mim não é nenhum esforço. É difícil conciliar o tempo, mas tudo bem. Não sai perfeição, mas com certeza dá para a gente desenvolver mesmo um outro trabalho nesse estilo. Só que não dá para ser somente a leitura, porque a gente fica, como a leitura já leva o tempo da gente se concentrando naquilo que está lendo, fica um déficit dos vídeos comuns, com as bebês, troquinha, mostrando as coisinhas deles, enfim, aquela rotina costumeira. Então, eu não sei direito como é que eu vou conciliar isso, se eu faço uma vez um vídeo da leitura, outra vez um vídeo de rotina, ou se eu consigo fazer os dois no mesmo dia, eu não tenho ainda ideia. Mas eu posso dizer que a gente vai retornar agora com esses dois tipos de vídeo, para satisfazer a todos, não é? Então, hoje eu me dediquei no meu tempo livre a pensar que livro eu poderia ler. Eu não disponho de muitos livros aqui que não seja quadrinho, é bastante resumido os meus livros, e foi difícil de encontrar um livro que ele não tivesse os capítulos muito grandes, porque geralmente os livros têm, de literatura, eles têm, os romances, eles têm os capítulos grandes, né? E poderia ficar cansativo demais. Então, um livro que gostoso, pelo menos na minha opinião, marcante, porque marcou a minha infância, que eu achei entre os meus, na minha estante, foi esse que a Capitu está agarrada. Vocês lembram que a Capitu é a minha bebê intelectual, né? É a responsável pelos livros, é a responsável pela sala de leitura. Então, o cantinho da leitura, né? Então, a Capitu está aqui grudada com o livro para apresentar a vocês. Eu escolhi esse livro, como eu falei para vocês já, porque foi um livro que marcou minha infância, porque eu não consegui esquecer dele. Feito o Pequeno Príncipe, que eu também não consegui esquecer. Eu adoro esse livro e tem uma coisa interessante. O autor, ele fez a continuação desse livro em 2 volumes mais, com o personagem principal já grande. E eu nunca consegui ler, porque eu me acostumo com determinada época, determinada idade, e depois eu fico com medo de me decepcionar, não com a qualidade da obra, mas me decepcionar de ver que a pessoa cresceu, que a pessoa está enfrentando agora todos aqueles problemas de adultos, e que, de certa forma, para mim, perde a graça. A infância é muito mais gostoso de se ver, embora também tenha seus questionamentos, e a gente vai ver aqui nesse livro como o personagem principal, ele se questiona muito, mas também carrega uma boa dose da inexperiência ainda. Então, eu nunca consegui levar adiante e nunca passei deste volume aqui, que aborda justamente a infância da pessoa. Então, a gente vai fazer a nossa leitura sim, eu espero que vocês gostem. Só dei esse tempinho porque eu estava esperando eu entrar no clima. Primeiro, eu não me lembrava mais direito do enredo do livro. Eu queria pelo menos pensar em quais eram os personagens principais. E dentro desses personagens principais, saber qual era aquele que eu ia me fixar para poder apresentar a vocês. Como coincidiu de eu conseguir o Pequeno Príncipe, não é? O bonequinho dele. Então, eu adorei, porque eu tinha uma referência que eu pudesse ali pegar, segurar.
Já em relação a como a gente utilizou no Pequeno Príncipe, que foi escolher um bebê que simbolizasse o Pequeno Príncipe, que o Charles foi o escolhido, nesse eu já não vou fazer isso, não. Nesse eu quero me fixar mesmo no personagem central. Se eu conseguir achar alguma bonequinha, como foi o caso do Pequeno Príncipe, que faça referência, que seja como eu penso na protagonista, eu imagino ela assim, devido certas características. Se eu conseguir identificar, achar uma bonequinha, eu penso numa bonequinha artesanal, uma bonequinha de pano, mesmo que seja pequena, para botar em cima da mesinha do nosso cantinho da leitura, mas alguma coisa que me lembre, que me faça referência a ela, lembre não, que faça referência a como eu imagino que é essa menina, entendeu? E outro personagem importante, que eu considerei importante, né? No livro foi o papagaio, tem um papagaio, e hoje eu fiquei correndo de um lado para o outro, o dedo no marketplace, para achar um papagaio. Eu queria, porque queria um papagaio. Então eu comecei procurando o Louro José, mas eu não achei nada de Louro José. Depois eu fui procurando e eis que, de repente, eu encontro, não é que eu encontro um papagaio, eu encontro o papagaio Caco, do Cocoricó. Ah, meu Deus, eu adorei. E tava barato porque o dono, ele disse que tinha tirado naquelas máquinas, né? Aquelas maquininhas que você pesca um bichinho, né? E ele tava pedindo barato, relativamente barato. Não era o preço, porque antes eu fui olhar na Amazon quanto era o papagaio e era caríssimo. Então, diante da Amazon, o papagaio tava em conta. Então, eu acabei de receber o papagaio. Agora, por isso que eu tô fazendo 9 horas. O rapaz acabou de sair daqui, veio me deixar o papagaio e eu vou apresentar para vocês. Olha só. Então, para mim, isso daqui é como se eu estivesse assim, absorvendo, certo? O livro, para poder entrar no clima, para chegar e aparecer. Para aparecer com para vocês com o personagem que eu pensei. Eu pensei no papagaio e pensei no personagem principal, que é uma bonequinha que eu tô vendo se amanhã eu consigo essa bonequinha artesanal que me lembre essa jovenzinha. Então pronto, quer dizer, feito o clima, é só começar a nossa leitura, que claro, não vai ser no mesmo sentido do Pequeno Príncipe, mas como é uma prosa poética, ou seja, um livro muito bem escrito, a gente vai viajar através das figuras que o autor está usando, certo? Quando ele falar, por exemplo, no ambiente lá que se dá o enredo, a gente vai fazer o possível para poder ficar se imaginando aquela época, aquilo que está acontecendo, a interioridade de cada personagem, porque a gente sabe que cada personagem ele tem a sua maneira de ser, ele tem suas razões, os seus motivos, a sua presença, que é bem distinta de cada um, a presença de um para a presença de outro. Então é isso que a gente vai nessa nova viagem do livro para estar presente aqui, se possível diariamente, e eu espero que dê certo, que não fique cansativo devido ao tamanho dos capítulos, embora eu tenha procurado um livro que tivesse capítulos pequenos e que fosse também um enredo interessante. Então, a nossa intelectual vai mostrar para vocês qual é o livro. Capitu, mostra lá, Capitu, pode mostrar? Mostra lá, quer mostrar de pertinho. E a Vanderleia chegou também. Vanderleia, você quer mostrar aqui, Vanderleia, qual é o livro? Você quer? Você quer conhecer o papagaio que vai entrar na nossa história? Eu ainda nem sei o nome do papagaio, não sei nem se ele tem nome. Mas, no desenrolar, a gente vai descobrindo as coisas juntos. Vamos lá, Capitu? Mostra aí o pessoal. O livro que a gente vai ler é Caliça, de Élico Velíssimo. É legal, viu? Pode confiar, é legal. Minha gente, eu espero que vocês gostem do escolhido. Não sei
se vocês conhecem o enredo, não sei se vai tocar em vocês da forma que tocou em mim, tanto é que até hoje eu trago a recordação de quando li, eu recordo até como era a capa do livro, não era essa capa, né? Era uma edição bem antiga, não é? Então eu recordo como é que era a capa, inclusive tinha a Clarissa e tinha o papagaiozinho aqui atrás dela. Eu lembro da minha emoção lendo esse livro, que eu achava tão bonito, que eu procurava perceber como era cada personagem daquele, eu fechava os olhos e ficava imaginando, esse é assim, esse é assado, esse deve ser assim, deve ser assado. Muito gostoso, foi um livro que me fez verdadeiramente viajar. E eu espero que a gente comece a nossa viagem e que vocês também se identifiquem. Então, vamos lá nos preparar para embarcar no livro Clarissa, de Érico Veríssimo. Paralelo a isso, a gente vai ter os nossos videozinhos, porque tem muita coisa pra gente fazer, tem muito menino querendo apresentar. Eu nem comecei ainda a mostrar os meus tapetes para vocês, que eu disse que eu ia mostrar, porque eu adoro tapete. E aos poucos eu fui começando uma coleção paralela de tapetes, e que eu acho lindo e que eu fico encantada. Cada tapete que eu olho, eu fico viajando por aqueles bichinhos que estão ali desenhados, e para mim isso é uma maravilha também, junto com as bebês, junto com os livros e principalmente junto com vocês, que não adianta eu estar falando se eu não tiver ninguém para me ouvir, e não adianta as pessoas me ouvirem se não agradar. Então eu quero de vocês esse feedback. Obrigada, Giovana, pela sugestão que você me fez, porque eu adorei. Então, até a próxima.